Olá, sejam bem-vindos mais um ABAIcast, o podcast dos assessores de investimentos da nossa querida ABAI. Hoje, eu e Paulo Abrão, nosso querido vice-presidente, temos a honra e o prazer de receber que para nós é uma referência no mercado de capitais. Para nós foi, de fato, cimentou, concretou os pilares da profissão nas normas 178, 179, é o nosso querido João Pedro Nascimento, ex-presidente da CVM, nosso querido JP, que de tanto nos receber com tanto carinho na sede da CVM, à época que era presidente, criamos esse laço. JP saiu da CVM recentemente, fundou o escritório JPN, focado no direito de mercado de capitais, vamos falar um pouquinho sobre isso. E esse podcast, como vocês sabem, é para que nós trazemos para vocês histórias de pessoas que influenciaram o nosso mercado com a sua trajetória, com a sua iniciativa. Então, para mim, como presidente da ABAI, é uma honra recebê-lo. João Pedro, obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Primeiramente, quem deve agradecer aqui o convite sou eu, ao Diego, ao Paulo e a toda a audiência da ABAI. Dizer que é um dia especial, eu acompanho o podcast de vocês, dessa vez estou tendo a oportunidade de contribuir, dizer que eu tenho muito orgulho de toda a construção coletiva que foi feita pelo regulador e pelas entidades e associações de classe que puderam construir pautas relevantes, tal como foi a pauta dos assessores de investimento, o tema dos intermediários. Então a gente vai ter chance de falar um pouquinho disso aqui. Obrigado, João. Para mim também é uma honra estar aqui participando desta entrevista com você. A CVM, enquanto sua gestão, sempre muito parceira da ABAI. É um prazer te entrevistar aqui também, juntamente com o nosso presidente. Não está aqui presente, mas eu faço questão de registrar como se estivesse na ponta da mesa o nosso amigo Francisco Amarante, que foi um leão. Perfeito. Lutou pelas pautas de vocês, ajudou com diálogo, escuta ativa em vários temas. A locomotiva da ABAI, né? Gratidão não prescreve, um respeito a esse colega que está aqui também de alguma maneira. Perfeito. Com certeza. João Pedro, vamos começar. Acho que, como todo mundo já acompanha nosso podcast, sabe que a gente começa antes conhecendo sobre a trajetória do João Pedro Nascimento. Você não nasceu presidente da CVM, você uma longa caminhada. E para nós aqui, histórias de exemplos em chegar em posições de sucesso e destaque também faz parte do nosso podcast. Se você puder contar um pouquinho como foi sua trajetória até chegar à CVM e umas pinceladas sempre lembrando o nosso público, o assessor, aquele empreendedor nato, para a gente é muito interessante. Legal. Deixa eu tentar fazer uma fala breve. Eu sou advogado de formação, sempre muito interessado também nos temas de economia e do funcionamento do mercado. Eu, enfim, me formei em Direito pela PUC, no Rio de Janeiro. Eu, antes de me formar, estagiei primeiro com Direito Público. Eu fui estagiário do ministro Barroso, na época que ele tinha um escritório de advocacia. Olha, que Adorava. legal. Ao mesmo tempo, eu percebia que eu gostava de um direito mais dinâmico e que eu devia migrar para essa área do direito privado. Então, eu fui trabalhar num escritório de advocacia, o Barbosa Musnic Aragão. Lá eu fiquei por 10 anos. E aí, quando eu tinha 30 anos, eu tive uma oportunidade de virar o gerente geral da holding do Ike Batista. Então, eu fui para o outro lado da mesa, fui trabalhar no Grupo X, tive a chance de olhar o ambiente corporativo de dentro. Eu acho que isso traz uma leitura fundamental, especialmente para essa função de advogado externo. Você entender como funciona uma grande corporação por dentro, eu acho que é uma baita lição de vida, uma oportunidade de ganhar outros tipos de habilidade. Bom, depois eu, enfim, voltei a empreender na advocacia. Fui sócio de escritórios de advocacia até que eu montei o meu próprio escritório. Em 2020, meu escritório, graças a Deus, ia muito bem, mas eu comecei a flertar com esse sonho de poder ajudar o Brasil, de poder contribuir, deixar um legado, construir uma marca. A partir de 2020, quando eu comecei a me aproximar mais de perto do ministro Paulo Guedes, me foi apresentado ele no momento em que eu tive a chance de contribuir com um projeto de lei e uma medida provisória no início da pandemia que falava ali dos usos das assembleias digitais e das tecnologias no tema da governança corporativa. Isso foi interessante, porque eu acho assim que a minha carreira ela é desse lado profissional dessa maneira e do lado acadêmico da seguinte forma. Eu me graduei, depois que eu me graduei, eu virei pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, preparando os materiais didáticos para os cursos de pós-graduação. Fiz a pós-graduação da FGV, fiz o concurso do mestrado da USP, fiz Direito Comercial na USP.
Depois, mais tarde, eu fiz o doutorado na USP, também tive a oportunidade de estudar no exterior. E eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas desde 2010, professor de, enfim, carteirinha, compromissos com presente. a graduação, com a pós-graduação, com o mestrado, assim, então isso para mim é uma coisa verdadeiramente grande. E eu sempre falei, né? Eu não sou o presidente da CVM, eu estou o presidente da CVM. Nós somos Ouvi várias vezes. Nós somos os inquilinos do poder. O poder não pertence a nenhuma pessoa em específico. A pessoa tem que sentar lá para dar a sua contribuição e entender que aquilo é uma passagem, é uma coisa temporária. E o que fica, na verdade, são os legados, as coisas que você pode construir para o seu país. O que eu sou permanentemente é professor universitário, eu adoro. Gosto muito de ser advogado, acho que o advogado que tem essa visão de mercado, ele acaba tendo uma capacidade de contribuir com pautas na esfera privada e na esfera pública. Enfim, um pouco da minha história é por aí, dizendo para vocês que eu tenho um baita orgulho de poder também na vida acadêmica ter participado da formação de vários profissionais que hoje eu vejo aí brilhando em empresas, bancos, escritórios de advocacia. Eu falo assim, pô, esse cara foi lá, foi meu aluno, cara. E assim, eu vejo assim, um cara super desenvolvido. Gratificante, né? É legal pra caramba. E deixa eu te Muito perguntar, a CVM foi sua primeira experiência pública? De alguma maneira foi. Eu já tinha estagiado na Defensoria Pública no início da minha faculdade, mas era um trabalho com um grau de responsabilidade muito menor, etc. Eu comecei a me envolver com essa atividade de construção pública ali a partir desse momento que eu tinha participado dessa versão inicial dessa medida provisória e desse projeto de lei que acabaram resultando numa mudança bem específica da lei das SA ali na pandemia. Mexeu nos artigos 121 e nos artigos 127, na época era uma super necessidade que você pudesse fazer as assembleias de forma digital e de uma certa maneira reconhecer também com algum grau de aperfeiçoamento a possibilidade do uso do boletim de voto à distância, as participações remotas. Então, assim, diria para você, eu tinha um sonho, e em grande parte eu realizei esse sonho, podendo servir ao Brasil, contribuir lá na CVM. Ninguém faz nada sozinho, né? Eu gosto sempre de dizer que tudo foi possível por conta dos servidores de carreira. Os servidores de carreira da CVM são espetaculares. Fiz grandes amigas e grandes amigos que lá estão até hoje. Eu acho que a CVM se diferencia de maneira positiva pela qualidade do seu corpo de servidores, assim, pessoas comprometidas, que fazem um trabalho técnico qualificado, um trabalho difícil. Então, assim, foi muito legal. E saiba que a recíproca é verdadeira. Tivemos com vários servidores e toda vez que a gente fala, mande um abraço ao JP. Então saiba que o carinho é recíproco, viu, João Pedro? Eu tenho muitos amigos e muitas amigas mesmo. Eles são pessoas muito legais. Muito bom. Bom, João, e ao longo dessa jornada, quais experiências mais moldaram sua visão sobre o mercado de capitais brasileiro? E olhando para o período à frente da sua gestão, à frente da CVM, o que você já deu uma deixa aí? O que você descreveria como um legado da sua gestão buscou construir, como um dos grandes legados que a sua gestão buscou construir? Eu posso gastar aqui algumas horas falando sobre isso, né? Tentando resumir ali. Mas tem muitas perguntas, então já te aviso. Tentando resumir ali os 3 anos em alguns minutos, eu tentaria dizer assim, a atividade do presidente da CVM, ela compreende muitas agendas. Então você tem uma agenda executiva, porque em alguma medida, dentro das pautas de gestão, você tem uma função executiva na CVM. É como se você, para as pautas de gestão, fosse o CEO, tá? E na parte sancionadora, você é o presidente do colegiado, então você é o presidente do conselho, tá? Então, na agenda executiva, a gente fez muitas transformações nas verticais: financiamento, pessoas e tecnologia. Inclusive uma mudança regimental fundamental na própria estrutura organizacional da CVM, em que a CVM passou a ter no seu regimento interno uma segregação mais clara do que são as áreas de gestão e o que são as áreas finalísticas, né? Vamos tentar entender que, tradicionalmente, a CVM tinha um SGE, que é o Superintendente Geral Executivo, que ele supervisionava absolutamente todas as áreas da CVM. E como a CVM cresceu em tamanho, complexidade, etc., esse trabalho ele foi se tornando cada vez mais difícil e ele precisou ser descentralizado. Então, o SGE passou a supervisionar as atividades finalísticas, tá?
no trabalho de supervisão, fiscalização, inspeção, que ele já fazia há muitos anos, e a gente basicamente retirou do escopo dele as áreas de gestão, que era superintendência de pessoas, superintendência de planejamento e orçamento, superintendência de tecnologia da informação, como um CFO de uma empresa, né? Tem o CEO, quais são as funções que ficam no CEO, o COO supervisionando a operação e o CFO supervisionando a controladoria, supervisionando a área de pessoas, a área de tecnologia. Uma coisa que eu acho que na área executiva a gente fez que é um super legado, né? Na área executiva eu também acho que tem alguns legados importantes. Um deles eu tenho um orgulho que é para mim importante, que é o fato da gente ter conseguido um concurso público depois de 14 anos sem reposição nos quadros da CVM. A CVM ganhou novas servidoras e novos servidores, mais 90 pessoas de nível superior para contribuir. Conseguimos também uma reposição nos cargos regimentais, com 30 novos cargos em comissão que chegaram para a autarquia. Mexemos no regimento interno para fazer essa mexida. Acho que é uma visão executiva de como reestruturar o trabalho. Conseguimos executar os orçamentos previstos para os anos de 22, 23, 24 e os colegas ainda completaram o 25, que a gente deixou lá projetado. O que é importante que se tenha em perspectiva é que assim, a CVM, historicamente, ela tem muito pouco recurso à disposição dela. Recentemente, uma decisão aí maravilhosa que a ABAI foi uma das entidades de classe que trabalhou para ajudar essa conquista coletiva. Mas você plantou essa sementinha em nós, em todas as visitas, mostrando a importância de uma CVM forte. Mas acho que todo mundo contribuiu. A minha gestão, a gestão anterior. Eu acho que esse problema da questão dos recursos da CVM é um problema tão latente, tão visível, tão importante, que eu acho que muitas pessoas já estavam conscientes da necessidade de melhorar isso. Mas o que eu diria para vocês, só tentando voltar assim aqui, na área executiva, a gente cuidou de pessoas, então conseguimos o concurso, reposição dos cargos, melhoramos, a gente estava com um problema de evasão de talentos, a gente estava perdendo muita gente boa, então a gente conseguiu gerar um maior engajamento para não perder essas pessoas. Na área de tecnologia, cheguei na CVM, a CVM não tinha nem Wi-Fi. Achei que você não ia contar essa, eu ia falar essa daí, essa é emblemática. Nós estávamos no café da manhã um dia com ele e ele O Wi-Fi está funcionando direitinho. E assim, é importante porque todo mundo quando ouve em CVM, quando nós assessores, a gente pensa que a CVM é aquele órgão estilo ASEC, tudo paramentarizada, com tecnologias e imaginar que antes da sua gestão nem Wi-Fi na sede tinha. Ainda é muito carente, assim, a gente deixou uma contribuição, tenho certeza que os colegas que agora estão lá, o novo presidente, os novos membros do colegiado continuarão fazendo esse processo de fortalecimento, mas na pauta de tecnologia a gente conseguiu passar a utilizar muito mais ferramentas, como o sistema integra CNPJ na indústria de fundos, o sistema IPED para, em tese, sistemas de busca, especialmente jurisprudência, temas sancionadores. A gente fez um programa junto com a FINEP para utilizar inteligência artificial, usar instrumentos de processamento de linguagem natural, enfim, várias coisas que foram importantes na temática da tecnologia. Na temática do financiamento, é importante que a gente diga, a CVM ela é historicamente um órgão com poucos recursos, né? Ela arrecada uma taxa de fiscalização literalmente bilionária, né? Que arrecada ali aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões por ano. E aqui eu não estou falando nem da taxa nem dos valores que são, em tese, arrecadados com contrapartidas em termos de compromisso. Também não estou falando de nada relacionado à atividade sancionadora, porque é certo que o dinheiro que venha da atividade sancionadora com as multas, o dinheiro que venha com as multas combinatórias por atrasos, é certo que o dinheiro que venha dos termos de compromisso, nada disso deve vir para a CVM para você não gerar um incentivo perverso de um órgão punitivo, que por ser punitivo acaba sendo um órgão que arrecada mais. Isso realmente não deve estar na CVM, não tem a menor dúvida. Mas a taxa de fiscalização, que é um tributo vinculado, que está associado à prestação de um serviço específico, esse tem que ficar na CVM. Só esse arrecadava 1 bilhão e 200. E a CVM ficava basicamente com mais ou menos uns 240 milhões, que era o valor referente à remuneração dos servidores ativos e inativos, e tinha mais um pedacinho, que é aquilo que a gente chama de orçamento discricionário. Nem tão discricionário assim, que era o dinheiro que a autarquia tinha para investir diárias e passagens, tecnologia, capacitação de pessoal. Esse dinheiro, assim, quando eu cheguei, ele era menos de 15 milhões, a gente conseguiu uma expansão para 26, eu acho que no primeiro ano, depois no segundo para 31, no terceiro para 36, no quarto era 37, e o bacana é que em todos esses anos
a gente conseguiu executar 100% do orçamento. Até uma oportunidade também para a gente dizer que ninguém faz nada sozinho. Foram justamente essas pessoas empenhadas nos temas de gestão que conseguiram isso. Daniel Valadão, à frente da Superintendência de Desenvolvimento Seccional, Andréa Alves, na frente da área de desenvolvimento de pessoas, Vera, na parte do planejamento, Valentim, na parte da tecnologia da informação. A CVM tem um grupo de craques que trabalha de maneira silenciosa para ajudar a máquina a funcionar. Então, assim, financiamento, pessoas e tecnologia, a gente avançou bastante, ainda muito aquém das necessidades da CVM. Eu acho que agora a CVM vai ter uma grande oportunidade com esses recursos que virão dessa decisão, enfim, para poder fazer uma grande transformação. Então, assim, eu acho que é um momento positivo para o mercado, né? A gente vai olhar esse momento com um olhar positivo. Esse é só atividade executiva. Acho que tem outros legados. Tem legados na atividade regulatória, que eu acho que a gente podia falar de 70 novas resoluções que foram passadas no período. Eu tenho um carinho gigantesco por várias delas, mas eu acho que hoje a gente tinha que falar do marco regulatório dos assessores. É aí que eu vou entrar agora. Mas espera. Não vão faltar oportunidades. Podemos depois marcar um dois. Mas calma aí. Deixa eu só terminar. Claro. A gente falou da agenda regulatória. Eu queria falar também, acho que a gente conseguiu fazer um período de bastante atuação com uma quantidade expressiva de julgamentos na atividade sancionadora. Acho que a gente conseguiu, então, na agenda executiva evoluímos, na agenda sancionadora evoluímos, na agenda regulatória acho que foi um período de muita modernização, assim, uma atividade em ebulição mesmo, 70 regras, um período de 3 anos, marcos importantes. 175 de fundos é uma revolução na indústria, 175 é a revolução 175, não é a resolução 175. Teve também, a gente pode falar do marco regulatório das OPAs, pode falar das regras do BDR, pode falar da simplificação para o cadastro do investidor estrangeiro, podemos falar das regras de portabilidade. Tem muita coisa legal para falar, tá? Um dia me chama para falar só da agenda regulatória. Eu vou voltar aqui. Já tá com compromisso. Então, bom, me avisa para eu trocar a gravata para ficar bonito no podcast. Mas aqui rapidinho. Na agenda executiva a gente falou o tema, na agenda regulatória a gente falou um pouco, na agenda sancionadora a gente falou um pouco. Na agenda desenvolvimentista, que é um tema que a gente tem que levar em consideração, a CVM é um desenvolvedor de mercado, né? Então a gente conseguiu aproximar e trazer para dentro do mercado de capitais o agronegócio. É uma pauta super importante. O agronegócio representa ali aproximadamente 25% a 1/3 do PIB, e no mercado de capitais ele é tradicionalmente subrepresentado, porque o mercado de capitais, vamos inverter a lógica, o agronegócio ele é muito acostumado a se financiar pelos métodos do mercado financeiro tradicional, e ele percebeu que no mercado de capitais ele pode conseguir um capital eventualmente mais estruturado por um valor mais competitivo. Na pauta desenvolvimentista a gente ajudou a trazer a criptoeconomia, a economia digital e a tokenização para dentro do mercado regulado. A gente conseguiu também trazer uma pauta importante para a economia verde e as finanças sustentáveis para dentro do mercado de capitais, e até mesmo as SAFs e o futebol, que a gente agora observa que utilizam vários produtos típicos do mercado de capitais para se financiar. Por último, a agenda internacional. Aí, já entrou na minha pergunta. É isso. Vamos lá. Tinha essa pergunta. A sugestão ficou marcada uma postura ativa no fomento a inovações. Então, a pergunta seria quais iniciativas você destacaria como mais relevantes nesse sentido e o que elas significaram para o posicionamento do Brasil no cenário internacional. Vai lá. Tá, na pauta internacional acho que tem coisas importantes, assim, que a CVM teve uma presidente que a gente deveria, assim, reconhecer um super trabalho que ela fez, que foi a Maria Helena Santana. Agora não me lembro ao certo qual foi o período dela, mas ela antecedeu o Leonardo Pereira. Então, fazendo conta, ela deveria ser, sei lá, final da década de 2005 a 2010, talvez, alguma coisa mais ou menos ali. O que eu diria para vocês é que enquanto a Maria Helena foi presidente da CVM, ela conseguiu um feito internacional importante, que ela chegou a ser presidente do board da IOSCO, tá? A IOSCO é a organização internacional que reúne todos os reguladores de mercado de capitais. Então, assim, quanto mais protagonismo você tem, maior é a sua capacidade de influenciar em pautas internacionais e assegurar que a gente se posiciona bacana no ambiente internacional até para trazer a figura do investidor estrangeiro. Então, acho que a Maria Helena teve um grande trabalho nesse período que ela foi presidente da CVM por ter conseguido essa função na IOSCO, tá? E aí a gente conseguiu 2 cadeiras que eram até então inéditas, né? A gente conseguiu uma posição no Bureau de Governança Corporativa da OCDE. O que é importante? A CVM tem um assento
no Comitê de Governança da OCDE, mesmo não sendo membro da OCDE. Nesse comitê você tem os países membros e vários países que estão no seu processo de acessão, ou até alguns outros países que, embora ainda não tenham sido incluídos na OCDE, são estratégicos por outros motivos. O Brasil é um deles. Só que a gente conseguiu a opção no Bureau, que é como se fosse o board do comitê. O que é importante? Que aí você passa a escolher as pautas que vão ser decididas na ordem do dia das discussões. Em vez de você se posicionar de maneira passiva, tipo, basicamente tratando dos temas que os estrangeiros impõem ao Brasil, você se posiciona de maneira ativa, escolhendo você quais são os temas, induzindo você quais são as pautas. Então, acho que tem uma posição assim, super legal nessa função da OCDE, até por conta da relevância que as políticas públicas da OCDE têm para a construção de um país mais integrado internacionalmente, com pautas de desenvolvimento. Acho que a OCDE tem muita coisa legal lá para a gente extrair como lição. E uma outra conquista importante é que existe um comitê internacional que é o Financial Stability Board, que ele reúne reguladores de mercados de capitais, banqueiros centrais. E nesse Financial Stability Board, a CVM pela primeira vez conseguiu um assento no Steering Committee, que é tipo assim, é o comitê diretor, é o comitê dirigente do Financial Stability Board. O Financial Stability Board, ele discute pautas como controle de alavancagem, gestão de liquidez. E dado que a indústria de fundos tem crescido tanto e se tornado uma locomotiva no mercado de capitais, é realmente importante que o regulador de mercado de capitais esteja atento a essas pautas e as consequências que elas têm dentro daquilo que a gente também chama de riscos sistêmicos. Então, assim, na agenda internacional a gente também conseguiu fazer muita coisa legal com muito poucos recursos. E aqui eu também deveria exaltar um servidor em específico, que é o Eduardo Manhães, que é o superintendente responsável pela área internacional da CVM. Ele é o servidor mais antigo da casa. A lei da CVM vai completar 50 anos em dezembro. 1976. É justo dizer que a CVM completará 50 anos mais ou menos em 78, né? Porque a lei é passada, as pessoas começam a se comprometer para montar a autarquia, e o Eduardo está lá desde o início. Então, assim, eu acho que ele era, para além do superintendente de relações internacionais, um super conselheiro, uma pessoa que contava, por exemplo, de etapas da gestão do Marcelo Barbosa, do Marcelo Trindade, do Osório, da Maria Helena, do Leonardo Pereira, do Roberto Teixeira da Costa. Conhece todo o histórico. Então, assim, né, é legal você ter uma pessoa do teu lado que traz toda essa bagagem, entendeu? Legal. Assim, Claro, então, ele era um baita colega também que deve ser exaltado. Poxa, muito legal, JP. E agora, assim, eu fico impressionado, porque com tanta pouca gente e tão pouco tempo, né? Sua gestão na CVM foi quanto tempo, de fato? 3 anos, exatamente. 3 anos. Tudo isso em 3 anos. É da iniciativa privada, porque só assim para conseguir em 3 anos fazer muita coisa. É impressionante quanta conquista. E acho que é um reconhecimento. Nós, assessores, né? O Paulo sabe, a gente está na CVM há muitos anos. Desde 2016, acho que foi a nossa primeira visita oficial da ABAI, e o assessor sempre teve muito medo do regulador. Porque afinal, poxa, eu vou me perguntar para o regulador se eu posso ou se eu não posso, será que o regulador vai gostar? E uma coisa que foi muito bom na sua gestão, uma gestão muito humana e muito próxima dos assessores de investimentos. Se hoje a gente consegue muito das nossas pautas, na sua gestão nós somos ouvidos. Então aqui é um agradecimento também à sua figura como presidente, que fomos ouvidos e muita coisa se concretizou no tema que eu quero entrar agora, que é dos assessores de investimentos. A gente sabe, é o tema central, né? O coração da ABAI é o assessor de investimento. E a gente sabe que durante muitos anos nós tivemos ali uma norma antiga 497, que era a norma do assessor de investimento, e na sua gestão nós tivemos a promulgação de 2 grandes normas, a 178 e a 179. Mas eu queria, de maneira geral, ver que o mercado de capitais, e uma frase sua, do JP, não minha, cresceu muito e graças aos seus investimentos. Você diz muito isso nas suas falas, quando a gente estava presente, sempre enalteceu em vários eventos, quando estava o Francisco, olha, está aqui o superintendente, porque olha, os assessores, você sempre teve uma pauta, o olhar da CV muito dos assessores. Na sua gestão, além da 178 e da 179, e elas também, o que você pode nos dizer como a CVM enxergava o assessor na sua época? Eu vou falar para vocês, na verdade, assim, vou falar obviamente um pouco em nome próprio, e aí vou falar um pouco da minha leitura do todo, e eu não tenho aqui a capacidade de falar sobre a CVM mais, né? Acho que ela hoje em dia tem outras lideranças e outras pessoas que vão ter condição de falar pela autarquia numa posição melhor do que a minha.
que eu diria para vocês é o seguinte. Eu falei antes, falei durante e continuarei falando depois, que é o seguinte. O mercado de capitais ele ganhou tamanho, ele ganhou complexidade, mas ele ganhou capilaridade. Assim, é interessante a gente refletir que o mercado de capitais ele sempre foi um fenômeno privativo dos grandes centros urbanos, especialmente Rio e São Paulo. Perfeito. O mercado de capitais, se a gente for voltar aí 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, embora você tivesse as bolsas estaduais, o regionalismo, etc., assim, esse era um fenômeno privativo do Rio e de São Paulo. E a gente observou que, em grande parte, esse fenômeno dos assessores de investimento gerou uma capilaridade. Então, assim, tem até um dado que eu gosto de acompanhar, que é um mapa do Brasil que mostra a demografia dos assessores de investimento por região. Boa. Tá? Acho que agora que atualiza esse gráfico, a Ancor né? atualiza esse gráfico de Exatamente. tempos em tempos. Aproveito para também estender um abraço aos colegas da Ancor. E aí tem lá quantos estão no Sul, quantos estão no Sudeste, quantos estão no Nordeste, quantos estão no Centro-Oeste, quantos estão no Norte. E aí você observa que, embora exista uma concentração muito grande na região do Sudeste, e esse é um fenômeno completamente compreensível, a concentração demográfica está no eixo Rio-São Paulo. Assim, ainda do ponto de vista de pujança econômica, São Paulo é um grande motor para o nosso país, etc. Mas hoje você vê que o mercado de capitais está no campo, está na cidade, está em todas as regiões do país. E isso, assim, é mérito dos assessores de investimento que se multiplicaram com escritórios de assessor de investimento em vários lugares e foram convertendo investidores, pessoas físicas, para conhecerem as oportunidades do mercado de capitais. Perfeito. Então, assim, numa pauta de democratização do mercado de capitais, que sempre foi um tema que para mim também era muito grande, incluir mais emissores de valores imobiliários, companhia aberta, fundo de investimento, securitizadora, plataforma de crowdfunding, incluir também mais investidores. Investidor desde o mais sofisticado, o investidor estrangeiro, ao investidor profissional, qualificado, investidor de varejo. E assim, eu acho que nessa aproximação dos investidores, a indústria de intermediários teve muito mérito, especialmente quando a gente olha para essa figura dos assessores de investimento. Então, assim, em alguma medida, eu acho que as resoluções 178 e 179, elas representam um reconhecimento para uma profissão que antes era tratada num regime de exclusividade, com uma vinculação absoluta do profissional à corretora a qual ele estava vinculado. Isso trazia uma dinâmica que limitava a capacidade de atuação do assessor de investimento. Tinham outras pautas que eram importantes, como a necessidade dos assessores de investimento terem mais flexibilidade para escolherem a roupagem jurídica por meio da qual eles iam organizar o negócio deles. Então, assim, a gente passou a permitir tipos societários diferentes nessa roupagem jurídica. A gente passou a permitir a figura dos investidores, porque até então era uma profissão, era uma sociedade profissional. Então, você só tinha ali assessores de investimentos se reunindo por meio dessas sociedades. E aí, quando você passa a permitir, eventualmente, o ingresso do investidor estratégico, você tem, além de tudo, uma maior capitalização para que essa indústria possa se desenvolver. Você também traz ali uma estrutura de recompensas mais adequada. Acho que a 178 ela traz um reconhecimento para essa profissão dos assessores de investimento, que tem que ser respeitada, tem que ser exaltada, e eu acho que eles merecem isso. E aí tem uma coisa que eu também gosto de dizer, tá? Porque assim, a 178 e a 179, quando saiu a 178 foi uma chuva de elogios. E na 179 as pessoas reclamavam da regra de transparência. Vamos falar dela também, né? Eu falo lado bom e lado ruim. E eu acho que é importante para os professores que estão nos assistindo, e esse podcast vai ficar o tempo todo com muito destaque na ABAI, esse reconhecimento. Claro que são 3 pilares-chave, né, 178. Né? O primeiro de todos, o fim da exclusividade, foi um marco na indústria, que era uma pauta latente dos assessores. Você sempre ouviu modelo societário, empresarial, a questão desde continuar sendo simples, como possa até ser uma SA, hoje permitiu a entrada do sócio também capitalista, que a gente diz, ou não assessor. Mas tem um ponto lá, João Pedro, que para os assessores foi assim, não está... vamos dizer, no cabeçalho, mas está muito impactante.
A 178 tem uma frase onde você diz que o assessor ele pode recomendar investimento desde que esteja de acordo com o perfil do investidor e na plataforma no qual ele está vinculado. Isso para nós foi de uma importância tremenda, porque até então o assessor não fala, poxa, o assessor não pode nem recomendar. Qual que é o assessor? Ele é um mero repassador de ordem. A gente precisava desse reconhecimento e essa recomendação que estava... Essa única frase hoje tem um peso muito grande na 178 e um legado aí que está na sua gestão. Eu acho que, na verdade, assim, a teoria tem que conversar com a prática, né? E se a gente for refletir, era isso que os assessores faziam. Desde a sua origem. Então, assim, era importante que a gente, de alguma maneira, tivesse uma regra que traduzisse aquilo que acontecia na prática. Até para a gente evitar subversões, né? Então, do tipo Perfeito. assim, não, tá proibido, mas o cara faz de um outro jeito. Então, assim, o que eu só acho legal de dizer, assim, sobre todas as construções que foram feitas no entorno da 178 e da 179? Pensa assim, a 178, ela deu mais liberdade. Ela deu mais autonomia, ela deu mais reconhecimento para uma profissão importante. E aí o que é interessante? Poxa, as pessoas vão escolher a roupagem societária e jurídica que elas vão usar. E aí, cara, uma coisa que é até legal, que os escritórios de assessores de investimento, cara, vários deles estão crescendo, vários deles estão evoluindo. E aí vira corretora light, corretora full, agora tem vários modelos. Depois a gente pode falar também, alguns deles passam também a executar outras atividades que são típicas do mercado de capitais, serviço de consultoria, em alguns casos. Então, assim, temas que eu acho que são importantes para a gente dizer é até assim, como que algumas ferramentas do direito societário, e aqui eu me destino a uma classe importante dos assessores de investimento, podem ser úteis nesse processo de amadurecimento. Várias dessas casas se organizam por meio de partnerships. Então você cria, por exemplo, metas de originação, metas de desempenho, e isso vai servindo para o assessor crescer dentro da casa ou diminuir dentro da casa. Então, assim, são coisas importantes para a gente olhar de uma maneira técnica para esse fenômeno e entender as características que ele tem, né? Perfeito, Bom, perfeito. Essa democratização ajudou Demais, bastante, demais, né? demais. Bom, ainda nesse tema, João, você chegou a dizer publicamente que a margem de crescimento do mercado de capitais brasileiro está diretamente relacionada à multiplicação dos assessores de investimentos, certo? O Brasil tem potencial, você acha, passando agora para o olhar de bolsa, para o olhar do investidor. Na sua opinião, você acha que o Brasil tem potencial de sair desses atuais 6 milhões de investidores para, vamos dizer, 10 milhões no curto prazo? E você acha que o assessor é o principal vetor para esse salto? Eu acho que tem várias coisas que precisam convergir para isso, tá? Então, primeiro, vamos pegar alguns dados estatísticos da experiência internacional. Vamos olhar alguns países que seriam comparáveis ao Brasil, tá? O Brasil tem uma população que as pessoas dizem de mais ou menos 210 milhões de habitantes. Esse número ele oscila com base nas pesquisas do IBGE. Vamos dizer que são 200 milhões para a gente errar para menos? É razoável esperar que 5% da população brasileira esteja de alguma maneira atuando ali no mercado de capitais, investindo em produtos de bolsa, investindo em produtos que tenham características típicas desse mercado de capitais mais na sua essência? É um número razoável. Vamos olhar também para um outro fator que eu acho que é um indicador econômico importante. Desde a pandemia, em grande parte por conta do Open Banking, do Open Finance, do uso do Pix, a gente viu uma bancarização dos brasileiros. É justo dizer que hoje a população bancarizada no Brasil é um número ali na ordem de 180, 185 milhões? Também talvez esse número já tenha até crescido e eu já não esteja mais atualizado com ele, tá? Mas o que é importante? Com muita gente bancarizada, será que a gente não consegue construir caminhos para aumentar a quantidade de participantes pessoa física no mercado de capitais? Com a devida humildade, me parece que sim. E esse esforço de democratização, ele é um esforço do mercado. É o mercado que tem que fazer o próprio mercado crescer e o regulador deveria dar os caminhos para que isso acontecesse. Então, assim, eu sempre falei que, poxa, a gente tinha que ter pelo menos 10 milhões de pessoas físicas na Bolsa. Por conta dessa fala, por conta desses indicadores, por conta dessa análise. Tem algumas coisas interessantes, tá? Eu já também não sei esses números ao certo, mas quando você olha, por exemplo, alguns produtos financeiros,
a gente tem mais ou menos 20 milhões de investidores em determinados produtos financeiros. Então, assim, não são propriamente produtos financeiros listados em bolsa, mas se a gente conseguisse, por exemplo, aproveitar esse número, metade desse número, poxa, seria interessante, né? 10 milhões de investidores em bolsa. E aí, quando eu falo assim, por que eu acho que são os assessores de investimento? Eu acho que não são os assessores de investimento sozinhos. E, aliás, tem uma coisa importante. São as condições macroeconômicas que vão sempre gerar esse efeito. Mas, assim, um ambiente microeconômico, e aqui eu falo de regras, que ajude, importante. Vetores de expansão, e aqui eu acho que são os assessores de investimento, importantes. Então, assim, é a combinação de macroeconomia, microeconomia, vetores de expansão que pode permitir esse crescimento, que eu acho que é uma coisa positiva e uma regulação aderente para permitir todo esse ambiente. Que não seja muito invasiva. As regras são importantes, a regulação é importante, mas a regulação tem que fomentar o crescimento, ela deve dar espaço para a liberdade individual. Então, assim, é um equilíbrio sensível, né? Regular é importante, regular demais talvez não seja o adequado. Dar caminhos para que o mercado cresça são reflexões importantes. Só um dado, você está correto. Nós entrevistamos no mês passado a CEO do Open Finance aqui e são 185 milhões de registros de contas aí no Brasil. O João Pedro está atualizado, ele é modesto, é modesto. Que bom, que bom. João, eu vou voltar ao ponto porque a gente não falou da parte polêmica, que foi dar um 179, né? Vamos lá. O Paulo deu uma quebra aqui, mas a gente tem que avançar. Eu acho que o Paulo é mais meu amigo que o Diego, hein? Vai me puxar para a pauta complicada. É isso. Mas, claro, a gente brincando aqui, um 78 foi muito, o mercado enalteceu nos assessores, é um 79 deu um pouco de... Igual eu brinco da exclusividade, teve essa questão muito latente, prós e contras, a 179 da transparência teve um ponto ali que gostaria que você explicasse um pouquinho da transparência do assessor. E mais do que isso, agora eu gosto sempre de olhar o copo um pouco meio cheio. Com a discussão da 179, veio a discussão do modelo de remuneração dos assessores. Vamos falar disso também. Os assessores, até então, antes da 179, o modelo do commission fee era o que reinava na indústria. Ainda pelos dados, ainda muito incipientes, quase 8 a 10% ainda da indústria, hoje já está no modelo do FII fixo. Mas também essa pauta do FII fixo veio após a transparência. Então, se você puder comentar um pouquinho da visão sua na época como presidente, o porquê da 179 dessa transparência dos assessores do mercado de capitais e poder comentar um pouco sua opinião sobre esses dois modelos de remuneração que nós assessores hoje podemos atuar com os nossos clientes. Então, deixa eu tentar passar até uma visão que eu acho que mostra um pouco o trabalho da regulação, né? Eu não tenho dúvida de que a 178 foi uma norma pensada para atender às demandas dos assessores de investimento. Perfeito. Então, assim, quais são os pontos sensíveis, quais são os pontos de melhoria, quais são as demandas que precisam ser ali endereçadas. A 178 mirou isso. Então, se com uma mão a 178 atendeu às demandas dos assessores, com a outra mão, a 179 olhou para as demandas dos investidores, que são os beneficiários finais da regulação. Então, assim, uma das coisas que era muito importante era o amadurecimento das regras de transparência. Isso não foi feito apenas com a 179. Se a gente olhar, por exemplo, a 175, ela traz lá também alguns conceitos do desdobramento do que é a taxa de distribuição e o que é a taxa que cabe para o gestor e o administrador fiduciário. Mas o que era o motor da 179? Não se presume a existência de um conflito de interesses, mas se reconhece que nas relações humanas as pessoas são movidas por incentivos. Então, assim, o que se queria era evitar, por exemplo, que uma pessoa movida por um incentivo recomendasse um produto para um determinado cliente e não outro. E essa recomendação ela fosse feita não porque aquele produto que eu recomendei é mais adequado ou mais aderente ao perfil do cliente, mas sim porque, eventualmente, a minha comissão ou a minha remuneração é melhor. Isso que se quis evitar. Justamente por conta disso, houve a necessidade de se amadurecer as regras de transparência. E olha quantos efeitos positivos vieram disso. Essa própria questão dos modelos de remuneração FII fixo ou comissionado é uma demonstração disso. Haverá clientes que vão girar a carteira com tanta intensidade que provavelmente nessa relação de consumo contratual, uma relação
governada pela autonomia privada, do assessor com o cliente, ele pode chegar e falar o seguinte: eu prefiro que a gente acerte um valor mensal e esse valor seja um percentual baseado num valor de referência. Esse é o conceito do FII fixo. Agora, tem outros clientes que usam menos o assessor de investimento, não tem essa mesma recorrência, e para eles o modelo comissionado pode ser fazer mais sentido. Assim, não é propriamente a melhor alegoria, mas é só para você imaginar o seguinte: tem clientes que preferem comer num buffet rodízio liberado, que aí você pode all you can eat, e aí você usa o quanto você quiser do buffet, e tem clientes que preferem fazer um acordo com o restaurante para comer no quilo, e vão comer aquela quantidade que eles entenderem mais adequada. O que é importante é você reconhecer a liberdade nas relações existenciais. Então, assim, é uma proteção para o investidor. É ele que vai escolher se ele vai estar no FII fixo ou se vai estar no comissionado. E também, assim, algumas coisas que são importantes para a gente ter em perspectiva. Nos dois cenários, assim, não há que se falar em incentivos que não foram observados, porque tem transparência, tem Perfeito. clareza. João O cara Pedro, tomou a decisão dele. assim, e a sua fala é brilhante, eu falo que olhando para os assessores de investimentos. Graças a 179, hoje os assessores de investimentos são a única profissão do mercado de capitais 100% de fato transparente e que pode oferecer para o seu cliente os dois modelos, o modelo do FII fixo e do comissionado. Ou seja, é uma indústria hoje, de fato, que olha para o cliente, porque a norma nos permite, e vale citar, né, João Pedro, me corrija se eu estiver errado, você como presidente do regulador, a 179 não foi só para o assessor de investimento, foi para a indústria toda do mercado de capitais. Então a transparência que muito se diz o assessor, na época nós aqui na Baia demos muita entrevista falando, não, 179 é a transparência do assessor. Eu falo, não, é do mercado de capitais onde a CVM olha. É que o assessor é ele que vai explicar para o cliente por que ele pagou aquela taxa A, B ou C. Mas a cadeia toda está transparente com essa norma. A transparência, se você for voltar na essência do regulador do mercado de capitais, ela é a pedra angular em cima da qual se assenta a regulação do mercado de capitais. Tudo é pautado no regime informacional. Então a transparência é realmente algo muito importante. E dando mais um passinho para trás, que eu acho que é um tema que a gente podia aproveitar e falar num contexto como hoje, assim, o que é só importante? Esse é um mercado que está em ebulição, passou por mudanças recentes, legislativas, desde a questão das taxas de fiscalização em 2021, regulatórias no tema da 178 e da 179, acho que no final de 23, adaptações mercadológicas sobre funcionamento do mercado, modelos de remuneração, etc. E aí tem algumas confusões, né? Então, assim, eu vou passar a cobrar FII fixo, então para isso eu tenho que virar uma consultoria. Calma, vamos tentar entender que o papel do assessor é um papel, o papel do consultor é outro papel, são figuras diferentes, são agentes econômicos com funções e atribuições diferentes dentro do mercado de capitais, e a gente está acompanhando esse processo de amadurecimento e está observando o seguinte: a regra está indo numa direção de deixar o caminho claro, né? Então, assim, a percepção que a gente tem é que ela tem sido positiva. Ótimo, E que com certeza gerou mais eficiência e inclusão, né, João? Eu acho que sim, cara. Eu acho que o objetivo tem que ser sempre a democratização, a inclusão. Tem que ser assim, o Brasil cresce pela iniciativa privada. A gente tem que trazer mais agentes econômicos, mais empreendedores, aumentar o tamanho do mercado de capitais, mais emissores, mais investidores, mais intermediários. Esse mercado para um país do tamanho do Brasil, ele ainda está aquém das nossas possibilidades. E assim, antes de passar para o Paulo, acho que temos que ir por outro assunto, por causa do horário, falar um pouco de outras coisas. Acho que eu queria deixar aqui um registro claro. A Baia nunca foi contra a 179, a transparência. A gente sempre foi a favor. Acho que os bons profissionais querem e devem ser transparentes. É que a visão da Baia é que essa transparência ainda é um pouco míope, porque o Brasil temos Banco Central e CVM, e a parte ainda do Banco Central ainda produtos bancários e o próprio sistema bancário ele ainda não é transparente. Então é uma pauta da BAE que, graças à CVM, protocolamos recentemente, entregamos ao presidente Galípolo, que nos disse com muito bom grado que entende essa pauta. Então, graças à CVM, levamos essa aí para o irmão do outro setor ali, para essa pauta da transparência como um todo. Desejar para o Bacen também, assim, bastante serenidade para entender a importância desse assunto, né? Para ter uma simetria lá do lado deles. Eu tenho certeza que sob a liderança do Gabriel Galípolo eles vão olhar esse assunto de maneira técnica e adequada.
Enfim, Perfeito. tenho certeza. Então tentar, quem sabe, uma transparência ampla para tudo aí ajuda, né? Isso é importante. Hoje o assessor, ele é transparente, mas muitos dos produtos no qual ele distribui não tem essa transparência também, acaba tendo um pouco dessa visão míope. Então é quem te espera aí, quem tenha logo mais uma transparência total e de fato quem ganhe mais é o investidor com essa transparência. E o mercado como um todo. É isso. Né? Paulo, vamos pro próximo. Vamos lá. Um tema que vem ganhando força é o Open Capital Markets. Como você define esse conceito e qual foi o papel da CVM na sua construção? Estamos falando de algo comparável com o Open Bank? Ou é um movimento com características e desafios próprios para o mercado de valores imobiliários? Bom, como é que eu enxergo isso, na verdade? Independente do nome que se queira dar para essas iniciativas, seja lá o Open Banking, seja o Open Finance, seja o Open Capital Markets, seja o Open Insurance, eu enxergo que todas essas iniciativas são iniciativas de abertura de mercado. São iniciativas para você democratizar o mercado. São iniciativas para você, em tese, incluir no mercado. Então, assim, no mercado de capitais, o Open Capital Markets ele tinha lá uma missão de incluir mais emissores e mais investidores. Acho que as sementes foram plantadas, essas coisas elas produzem efeito no curto, médio e longo prazo. Eu tenho certeza que com condições macroeconômicas favoráveis, a gente vai aumentar o número de agentes econômicos no mercado de capitais sob todos os pontos de vista. Eu acho também que o Open Capital Markets tem algumas visões de você integrar as finanças digitais nas práticas, né? Então, poxa, pensa, por exemplo, a simplicidade que se trouxe para os mecanismos de transferência de custódia, que é um tema importante que foi feito pela regra de portabilidade, que num determinado momento o pessoal chamava de PIX do mercado de capitais. Exato. Acho que são coisas importantes, assim, são formas de enxergar o mercado de capitais de maneira modernizante, mas sem perder aquilo que ele tem de mais importante, que é segurança jurídica, estabilidade, previsibilidade, proteção ao investidor. Então, assim, por isso que a regra da transparência é tão importante. Por isso que, eventualmente, você tem um cobertor curto, você atende as demandas com uma regra, com as outras você é um pouco mais rigoroso, e é um pouco assim que o regulador funciona, no Brasil e no mundo, tá? Olhando a experiência internacional, é sempre interessante para a gente ver a referência dos outros países. Tá? Então, assim, ver que o Brasil não está sozinho nessa. Coisas interessantes. Na nossa gestão, a gente teve a oportunidade, junto com os colegas do colegiado e da área técnica, de desenvolver o Fácil, que eu acho que é um negócio democratizante. É um mercado de acesso para as pequenas e médias empresas. Você vê que assim, a Argentina está fazendo algo muito parecido. Outros países estão fazendo ideias muito parecidas. Você pega, por exemplo, algumas regras que o Brasil editou, elas acabaram sendo replicadas por vários outros países. A 193, que tratava lá das regras de sustentabilidade, elas foram replicadas por vários países do sul global. Então, assim, é interessante que os países que enxergavam naquela regra uma oportunidade de atrair investimento, replicaram, né? Então, assim, algumas sementes foram plantadas e as árvores estão surgindo aos pouquinhos. Condições macroeconômicas são fundamentais. E só para a gente terminar esse tema, onde você acha que está a figura do assessor de investimento nessa pauta do Open Capital Markets, Open Finance? Porque tivemos com a Ana Carla Abrão no último podcast e perguntei para ela, fiz essa mesma pergunta. Onde você enxerga o papel do assessor nesse Open Capital Markets, esse Open Finance? Onde o assessor entra nisso? Eu acho que o assessor é um multiplicador, tá? É isso. Eu acho que o assessor é um multiplicador, ele é um criador de ramos, é um criador de capilaridade. Então, assim, eu enxergo dessa maneira. Eu enxergo, por exemplo, nesse momento de abertura, de criação de novos caminhos, de novas oportunidades, especialmente os assessores de investimento que mais estudam, se capacitam, assim, você vê a diferença. Eles são, assim... Tem uns assessores de investimento que eu inclusive acompanho nas redes sociais, assim, cara, são escolas, assim. O sujeito tem muita informação de contexto macroeconômico, geopolítica, microeconomia, sugestão de produto. Então, assim, o Open Capital Markets, olhando para a figura do assessor, é a figura da multiplicação, é a figura da criação de ramos, é a figura do sujeito crescer, se espalhar, se expandir. Concordo 100%. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, que o assessor é onde ele se destaca no mercado bancário brasileiro, que sempre foi muito concentrado. O assessor somos hoje uma concorrência
de fato, 1.400 empresas de assessorias de investimentos. Como você se destaca? Com conhecimento, com capacitação, escritórios mais com profissionais com CFP, já tivemos aqui também o pessoal da Planejar mostrando a importância dessas reconhecimentos e certificações. Acho que isso é fundamental. Eu digo que hoje tem verdadeiros escritórios de investimentos que antes da 178 eu brinco que éramos escritórios de agentes autônomos. Com o 178 somos empresas de assessoria de investimentos. É justo. Mudança do nome, com uma regulação muito mais aderente. Então isso é muito bom, JP. Não, e se você for pensar, é um trabalho de serviço, né? É isso. O que diferencia o serviço de um do serviço de outro? Sei lá, pensa todas as formas de serviço que você puder imaginar. Sei lá, contratar um cara para pintar a tua casa. Vai ter um cara que tem um acabamento melhor. Você vai contratar um cara para cortar o teu cabelo. Vai ter um cara que tem um acabamento melhor. Você vai contratar um advogado. Um advogado que tenha mais ferramentas fará um trabalho melhor do que um advogado que tenha menos ferramentas. Perfeito. E é assim também com os assessores de investimento. É um serviço, é um trabalho que tem ali um valor que está associado, inclusive, à construção de uma visão de futuro dos investidores dentro do mercado de capitais. Maravilha, maravilha. São detalhes que às vezes fazem a diferença, né? E geram diferencial para os distintos profissionais, né, João? É isso. João, agora olhando para a sua nova fase à frente do JPN Advogados, como você enxerga a contribuição que um escritório especializado pode dar ao desenvolvimento do mercado? De que forma a experiência regulatória se traduz em valor para esses clientes a nível de serviço, né, que você próprio citou? Fala um pouquinho para nós aí desse novo projeto seu. Ah, legal, bacana. Não, eu voltei para a advocacia, voltei a fazer aquilo que eu fiz a vida inteira e que, na verdade, é o que me move, é uma das minhas grandes paixões, junto com a vida acadêmica. Acho que eu adquiri bastante experiência e foi uma oportunidade de servir ao país, etc. E acho que eu volto um advogado mais completo. Então, em alguma medida, acho que isso foi positivo. E o JPN Advogados é um escritório que tem como foco o direito societário, as operações de M&A, a atuação no mercado de capitais e naquilo que eu gosto de chamar de direito dos negócios, que é a capacidade de você traduzir um negócio, um empreendimento numa relação documental, numa relação contratual, etc. A gente está bastante feliz com o retorno à advocacia, com o início do escritório, animados assim com as oportunidades e perspectivas e, enfim, também disponível para ajudar as pessoas que precisarem de um serviço jurídico de qualidade. Não só as pessoas, como os assessores de investimentos, né? Nós com certeza aqui vamos precisar muito do JPN enquanto assessor de investimentos. E queria também fazer um registro. JPN Advogados já se voluntariou a ajudar muito as nossas pautas da BAE. Tivemos alguns trabalhos recentes no STF, tivemos ali também a contribuição, então sempre muito próximo da gente. Agora no lado privado, João, obrigado sempre que pelo eu puder apoio. Ajudar as políticas públicas com ou sem remuneração, olhando para um Brasil melhor, que vai ser melhor para todos nós, vocês podem ter certeza que eu vou estar disponível. E é muito bom ter escritórios de advocacia que entendam um pouco do assessor de investimentos. Nesses anos todos, né, Paulo, a gente vê hoje poucos profissionais, porque até então era uma indústria muito pequena. Hoje estamos falando de 1.400 empresas, 28 mil profissionais. Fizemos uma conta recente, se a BAE fosse uma plataforma, teríamos mais de 470 bilhões de reais, ou seja, só os membros da BAE. Então o mercado cresceu. Ter escritórios que entendam um pouquinho do que é o assessor de investimento, nossa completude é muito interessante. E te pergunto agora com essa visão de advogado, olhando o mercado de capitais para frente, qual que você acha que vai ser a tendência? Quais são os principais desafios para nós, assessores, enquanto norma, o mercado de capitais para frente? Quais são as principais pautas Eu acho você que enxerga? para futuro. todos nós, a grande questão é tecnologia. O mercado de capitais ele vai empregar cada vez mais inteligência artificial, instrumentos de tecnologia em todas as pontas. Nos participantes de mercado, nos reguladores, nos prestadores de serviços do mercado de capitais. Eu acho também que a tecnologia vai passar a permear os produtos, então assim, eu acredito que a gente vai ter uma tendência muito grande para o caminho da tokenização. A gente vai ver isso aí, mesmo em relação aos valores mobiliários tradicionais, crescendo muito. Eu acho que o caminho
próxima, assim, é um caminho muito digital, assim. A gente vai ver muitas coisas digitais acontecendo no futuro próximo no mercado de capitais. E uma globalização, no sentido de que eu não fique mais insulado apenas o Legal assessor na também. sua B3, nas suas plataformas, que ele possa acessar outros mercados. Você acha que isso é possível? Uma norma onde os advisors brasileiros possam também assessorar o cliente lá fora? Como hoje já tem? É um Você acha que ponto isso para é pensar, possível? né? Uma coisa para vocês pensarem aqui, acho que é uma provocação interessante que você está trazendo, é que o mercado de capitais ele é cada vez mais globalmente integrado. Exato. Então, assim, os produtos brasileiros estão disponíveis em prateleiras no exterior, os produtos do exterior estão disponíveis em prateleiras do Brasil, e isso é saudável, desde que a gente não exporte o nosso mercado de capitais, tá? O nosso mercado de capitais tem que ser aqui. Ao contrário dos nossos vizinhos de América do Sul e América Central, o Brasil ele teve o cuidado em gerações anteriores, em agentes econômicos anteriores, de não exportar o seu mercado. Acho que isso é uma coisa muito importante. Mas eu acho que essa integração global é sem dúvida um caminho, sim, Diego. Ou seja, muitas pautas para frente. Acho que isso é muito E interessante. desejando sempre muito sucesso, muita sorte para o colegiado da CVM, para os membros da autarquia, das áreas técnicas, também para os colegas do Banco Central, para que eles possam fazer um bom trabalho e dizer que também o mercado de capitais ele não cresce apenas pelos reguladores, né? Falar dos autorreguladores, falar das associações, entidades de classe e dos Perfeito. próprios participantes de mercado, porque esse é um trabalho conjunto, né? Todo É um mundo. fenômeno conjunto. Todo mundo remando isso. junto, né, João Pedro? Vamos lá. João Pedro, queria muito agradecer sua presença. Acho que pra gente é uma honra. Desde que quando idealizamos o ABAICast, nós gostaríamos que você fosse um dos nossos entrevistados, um dos primeiros, porque a sua história realmente é uma história que inspira, não só pela trajetória de virar presidente de uma autarquia que hoje nos regula, no qual hoje a ABAI tem um carinho enorme, e isso eu falo em nome da ABAI, a sua figura que trouxe mais proximidade da CVM com a ABAI, então queria agradecer nominalmente, já fiz aqui, mas faço, porque é importante, hoje o regulador está próximo de participantes do mercado como nós, assessores de investimentos, que queremos cada vez mais ter protagonismo, mas com uma norma, com uma regra clara de proteção. Somos uma das profissões mais reguladas, isso é bom porque o investidor sabe que pode contar com um profissional regulado, fiscalizado, transparente, isso acho que é muito importante. Então agradeço muito, desejo muito sucesso, JPN Advogados, acho que já é um sucesso, porque toda essa bagagem, você mesmo disse que ferramentas são importantes e com certeza, se em 3 anos fez tantas normas, imagino que o fará na iniciativa privada. Então desejo muito sucesso e agradeço em nome da ABAI pela sua participação no nosso podcast. Mais uma aula, né, presidente? Mais uma aula. Vamos mais ter que uma aula. marcar o 2, viu, João? Eu quero voltar nesse e em todos os momentos em que eu possa ser de serventia para a BAI, parabenizar vocês, parabenizar pelo trabalho de representação. Esse é um trabalho coletivo, vocês nunca falaram em nome individual. Eu acho que isso traz a legitimidade para as pautas, né? Todas as associações e entidades de classe, elas têm que falar em nome dos seus associados, né? Então, acho que isso também é uma demonstração de respeito e reconhecimento também pelo trabalho que vocês fizeram. Foi uma honra servir ao Brasil, foi uma honra trabalhar para vocês e trabalhar para o Brasil como um todo. E espero que a gente possa contribuir aí nas novas pautas, ajudar a pensar o Brasil, ajudar a pensar o futuro. Enfim, contem comigo, fiquem com Deus aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, João. O prazer foi todo nosso. E você que nos assistiu, compartilhe, nos sigam no ABAICast, compartilhem com quem também acompanha o mercado financeiro, o mercado de capitais, e até o próximo episódio.